salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico. Hoje eu tô gravando aqui num lugar um pouco diferente, mas fazia tempo que eu não postava nada no canal aí, então é necessário vir aqui e criar algum conteúdo. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar sobre um filósofo oriental e o pensamento que ele traz aí a respeito do mundo, como ele se encontra e as causas e efeitos através do pensamento e da filosofia. O livro que eu vou trabalhar especificamente aqui é A Sociedade do Cansaço. O nome desse filósofo oriental é Byung-Chul Han. O livro que eu utilizei é traduzido pelo Enio Paulo Gianchini. O livro é da editora Vozes, Editora Vozes, foi publicado em 2015. Ele também tem outros livros. Psicopolítica é o nome de um e o outro é A Expulsão do Diferente. Beleza? Quem tiver interesse em conhecer o autor, que eu vou chamar a partir de agora como Han, que é o sobrenome dele para ficar mais fácil aí de pronunciar. Quem tiver interesse, busque. Ele tem um pensamento muito interessante para ser trabalhado. Han começa seu pensamento trabalhando aí no livro A Sociedade do Cansaço, tá? Explicando que antigamente as pessoas tinham a consciência de que elas eram dominadas. E hoje, na atualidade, a pessoa sequer consegue compreender que de fato ela é dominada. Ele constrói essa teoria a partir da consciência e do pensamento de que o próprio indivíduo hoje se auto-explora. E o indivíduo também vai ter pavor do outro, do diferente, vivendo assim sempre no deserto, ou no inferno do igual. Sempre no igual. Para o Han confirmar aí as suas teorias, ele afirma que hoje o indivíduo acaba se explorando e acredita que isso é uma realização pessoal. E nesse livro em específico, ele trabalha alguns pontos muito importantes e interessantes de se trabalhar aqui hoje. E é por isso que eu trouxe isso para vocês. E eu separei em pequenos tópicos. Eu fiz algumas anotações para eu não me perder. E isso não é nem metade do que ele trabalha no livro, mas alguns pontos que eu achei importante trazer para passar a ideia do que o autor pensa e, se você tiver um interesse, buscar mais a fundo, beleza? Vamos lá. Primeiro, autenticidade. Para Han, as pessoas se vendem como autênticas porque todos, na verdade, querem ser diferentes, o que força o indivíduo a produzir a si mesmo, o que gera um grande problema, porque todo mundo quer ser diferente e quer ser autêntico, quer fazer o diferente, quer produzir o diferente, quer sair da mesmice. E isso acaba gerando uma massa de inovação que acaba gerando novamente a igualdade. Consegue compreender? Toda essa ideia que gira em torno de você ser o diferente, você conseguir fazer algo além do normal, do padrão, sair daquele comum, se torna o igual. A consequência disso é que só vão surgir inovações comerciáveis, ou seja, não vai sair nada do padrão, da igualdade, da mesmice, ou seja, sempre vai ser novidades, autenticidades comercializáveis, ou seja, tudo na teoria da inovação não se torna mais para o ser individual, mas sim para ser algo comercializável através da busca do lucro pessoal do próprio indivíduo. Outro ponto que o autor toca muito é a autoexploração. O autor deixa bem claro, no decorrer dos seus pensamentos, que hoje o cidadão, o ser, ele deixa de dever fazer para poder fazer. Para tentar ser mais claro, nós, pessoas normais, vivemos numa angústia de que não fizemos tudo que poderia ser feito, sempre criando uma autoexploração sobre o que nós produzimos, sobre o que nós fazemos. E essa autoexploração, essa alta cobrança, nos gera uma autocrítica, que se as coisas não derem certo, a culpa é simplesmente nossa porque a gente não conseguiu inovar, não conseguiu sair da caixinha, estava seguindo no padrão e vai se autoculpando.
até mesmo se auto-saturando. E isso faz com que aconteça muitas síndromes de burnout, acho que é assim que se diz, né? Que é uma espécie de depressão que leva ao esgotamento físico e mental. Não é só algo mental como uma doença de depressão normal aí que vocês conhecem, né? Mas é uma das doenças que mais afeta os trabalhadores hoje, então provavelmente você tem noção do que é essa doença. E o maior problema nessa autoexploração para RAM não é que de fato existe uma repressão, mas é que você causa essa repressão sobre você mesmo. Ou seja, as coisas não deram certo porque você não conseguiu, as coisas não deram certo porque você não inovou, as coisas não deram certo porque você não foi capaz. Na sua cabeça vai acontecer isso, porque é uma autoexploração de si mesmo. Você sempre acredita que pode mais porque o sistema fala que você deve fazer mais e criar mais. Sair do igual, sair da mesmice. Para se aprofundar um pouquinho mais daí e explicar essas coisas de autoexploração, de autenticidade, etc., que ele vai falando nesse livro A Sociedade do Cansaço, ele vai usar um termo que ele define como a Big Data, que é a ideia das vidas nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e etc. Uma vida ligada ao algoritmo, ou seja, aonde você digita e busca aquilo que você quer, tá? Ou seja, você sempre vai buscar o confortável, o igual, a mesma coisa, uma vida na mesmice, aonde você sempre vai ter pessoas que pensam igual a você, aonde você sempre vai ter ideias parecidas com as suas, e vai fazer você ficar nesse conforto imaginário que foi criado, que não é a realidade do mundo. E isso também influencia muito no ser e porque esse ser, essa sociedade atual é tão doente, tão problemática. E se você acha que esses algoritmos de fato não têm nenhuma importância, que isso é ilusão, nós podemos ver uma coisa muito clara. As últimas eleições nos Estados Unidos, Trump se elegeu através dos algoritmos do Facebook. Só aparecia propostas do Trump para as pessoas relacionadas aí com o que elas pensavam. Ou seja, o que ela compartilhava e coisa fazia, a propaganda de determinada coisa que ela gostava aparecer para ela virar simpatizante do Trump. Tanto que vocês sabem aí que o Zuckerberg, lá o criador do Facebook, foi para julgamento e estava aí, não sei qual foi o fim que deu todo esse bafafá, mas de fato, essas vidas nas redes sociais, no mundo digital, esse algoritmo que gira em torno do igual, do pensamento igual, limita e infelizmente influencia muito na nossa vida aí no dia a dia. E seguindo o mesmo ponto, nessa ideia da Big Data, ele fala sobre a comunicação. A internet, o meio maciço de comunicação hoje é via internet, o WhatsApp, seja o que for. E essa comunicação deixou de ser real, de ter o afeto, de você chegar, conversar com a pessoa, trocar uma ideia, poder trabalhar um pensamento ou desabafar, que for, e deixou de existir o pessoal, entende? Você não vai mais falar, você não vai mais desabafar, você vai simplesmente digitar com os seus dedos e expressar parcialmente o que você está sentindo ou o que você precisava falar. E qual o problema disso? É que o contato com as pessoas diminui. E diminuindo o contato, diminui a empatia que você tem pelo próximo. Ou seja, vai diminuir a ideia do sentimento ao próximo, do que ele vive, coisa. Isso chega a ser tão cruel que na atualidade aí, ele até relata sobre refugiados, eles são simplesmente um estorvo dentro do país. Eles não são pessoas que saíram de lá porque sofriam muito. Quando eles chegam aqui, são pessoas que vão roubar teu emprego, que vão incomodar o seu país, que vão trazer desgraça para o teu país. Na tua cabeça é isso. Conseguem entender o extremo que a falta de comunicação, a falta de empatia traz para a sociedade atual, essa sociedade cansada e tão doente? E já que entramos no meio da comunicação,
ele também entra no que ele chama de jardim. Por que jardim? O jardim seria assim a vivência no mundo real. A pessoa busca tudo na frente do seu computador. Busca a montanha bonita, busca o carro perfeito, busca a bicicleta legal, a flor bonita, o movimento de dança que ele queria aprender, e esquece que o mundo de fato é o mundo. Ele esquece que a terra tem peso, ele esquece que a flor tem cheiro, que o cachorro é carinhoso, seja o que for. Ele esquece o mundo material e continua vivendo fora desse jardim, vivendo dentro desse mundo apenas um clique ou um apertar do seu dedo, que é muito mais fácil e muito mais prazeroso para ele, muito mais simples de se viver. E essa ideia de que tudo é tão fácil, tudo tão palpável, nesse termo surge muito o poder narcisista dentro do indivíduo. O indivíduo que pensa nele mesmo e acaba focando só nele e esquece do restante. Talvez não família, mas saiu de casa, esquece do mendigo, esquece do refugiado que eu falei antes, esquece das guerras que existem, esquece dos problemas sociais que existem ao seu redor, como fome, drogas e etc. O narcisista só se preocupa com ele perde a empatia, ele perde a compaixão, ele vai perder esses pontos tão importantes para um convívio social, para uma relação saudável da vida com a vida para ela mesma. As críticas que Han faz nesse livro, A Sociedade do Cansaço, vão muito além dessas que eu trouxe aqui para você. Mas é só para você ter uma ideia do pensamento desse autor e, se você gostar, você poder aí procurar ele e pesquisar mais a fundo. Mas ele vai trabalhar como um sistema neoliberal nesse mundo capitalista que nós vivemos, influencia para a criação desse ser cansado, desse ser doente. Não é uma crítica social ao capitalismo ou ao neoliberalismo, seja o que for que você já esteja pensando, é mais um autor comunista ou coisa do tipo. Não, tem nada a ver com isso. Ele não fala que tem que ser quebrado, nada, ele faz críticas sobre como o indivíduo vive dentro desse sistema. Tá? Então ele vai criticar muito o neoliberalismo, vai falar sobre as guerras, sobre alianças e etc. Então é interessante que você busque para você compreender a ideia, os pensamentos que esse autor traz aí, beleza? Esse é mais um vídeo aí na área da filosofia do boteco, né? Que a ideia é trazer pensamentos diferentes, autores diferentes, e que você consiga conhecer um número maior de autores e pensar através de ideias novas, talvez, né? Finalizar aí com chave de ouro para vocês pegar um básico do que o autor quer trabalhar. Peguei aqui, ó, anotei, nem vai dar para ver. Tirei um print de uma frase do livro que eu queria para eu ler aqui para vocês, porque eu não estou com o livro físico em mãos, tá? Eu li ele digital, beleza? Vamos lá. A sociedade do trabalho e a sociedade do desempenho não são sociedades livres. Elas geram novas coerções. A dialética do senhor e escravo está, não em última instância, para aquela sociedade na qual cada um é livre e que seria capaz também de ter tempo livre para o lazer. Leva ao contrário a uma sociedade do trabalho, na qual o próprio senhor se transformou num escravo de trabalho. Nessa sociedade coercitiva, cada um carrega consigo o seu campo de trabalho. A especificidade desse campo de trabalho é que somos, ao mesmo tempo, prisioneiros e vigia, vítima e agressor. Assim acabamos explorando a nós mesmos. Com isso, a exploração é possível, mesmo sendo um senhorio. Byung Chul Han, em A Sociedade do Cansaço, né, que eu já passei para vocês o nome do livro aí no começo do vídeo.
O que ele quis dizer com isso? É muito claro que nós se tornamos escravos de nós mesmos, mesmo sendo os senhores, né? Consegue compreender? Antigamente, o escravo tinha noção de que ele era escravo e que ele era dominado. Hoje nós se tornamos escravos de nós mesmos, né? E é muito legal a analogia que o cara faz através dos pensamentos dele aí. Beleza? Como eu mostrei para vocês, não é algo fácil de ser trabalhado, ó. São muitas anotações, além de ter que ler a obra para você conseguir trabalhar ela e fazer as anotações. Espero que vocês gostem, deixe o seu like aí, se inscreve no canal e compartilha para dar aquela força, beleza? Um grande abraço, falou e tchau!